Olá a todos, bem-vindos ao Projeto Alfa. Hoje temos uma convidada muito especial, a Maria Pereira. Maria começou a jogar handball no Maceira. Com 17 anos ingressou para o Colégio João de Barros, onde já começou a fazer um handball mais profissional e a tentar lutar pelos títulos em Portugal. Depois de uns anos muito interessantes em Portugal, teve uma experiência de meia época na primeira divisão francesa, no Havre. Depois, no ano seguinte, seguiu para a Islândia, onde passou 4 anos, a lutar também pelos campeonatos, onde também conseguiu uma supertaça e alguns títulos, e depois passou para a Alemanha, no Bad Wildungen, durante 2 épocas, e agora de volta a Portugal, no CIR 1º de Maio. Portanto, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Claro que isto acaba por ser também uma experiência, partilha daquilo que eu vivi também. Pronto, e espero que seja uma boa conversa. Claro que vai ser, de certeza, com tantos países por onde já passaste, isto de certeza que vai ser interessante, cultura e tudo o que há diferente, não só em termos de handball mesmo, cultura de cada país. E a minha pergunta para ti é, como é que era a Maria pequenina, a Maria criança? Era muito rebelde, sempre fui muito rebelde. Eu sou a irmã mais velha, tenho uma irmã mais nova, sempre fui muito protetora da minha irmã, mas também era muito rebelde, tinha que ser tudo muito à minha maneira. Pronto, a minha mãe, tanto a minha mãe como o meu pai, pronto, passaram um mau bocado nesse aspecto, mas tive uma infância feliz. Posso dizer que diverti-me muito, tinha sempre uma bola na mão, andava sempre a jogar futebol. Até que pronto, depois o meu médico de família sugeriu à minha mãe que eu fizesse algum desporto para me incutir algumas regras e surgiu o handball aí, porque ele era dirigente no clube que falaste, né, que se chamava União Académica da Maceira, e então o primeiro contacto com o handball surge aí. E mais ou menos que idade tinhas? Eu tinha 6 anos quando comecei, ou seja, comecei em Bambi, na altura chamava-se Bambi, tinhas Bambi 1, Bambi 2, Bambi 3, infantis A, infantis B, infantis C, pronto, na altura era assim. E pronto, depois o clube acabou, eu tinha 11 anos, depois mudei para o Batalha Handball Clube. Pronto, e como referiste agora, estavas com uma bola na mão, mas também estavas sempre a jogar com a bola nos pés, e nós queremos que tu fales um bocadinho dessa parte quando jogavas handball e jogavas futsal ao mesmo tempo. Isso surgiu, eu estudei no Instituto Educativo de Juncal, que é uma escola aqui conceituada a nível de desporto, aqui na região, e então essa oportunidade surgiu mesmo em contexto de desporto escolar, que hoje em dia acaba por ser uma realidade um bocado mais distante, porque essa parceria que as escolas tinham com os clubes e com o desporto escolar hoje em dia já é um bocado mais distante, mas surgiu porque uma das minhas professoras, neste caso Físico-Química, que não tinha nada a ver com o desporto, era treinadora de futsal no Centro Recreativo da Golpilheira, e então começou a aparecer essa oportunidade de fazermos desporto escolar, e começámos ali a criar um grupo interessante de atletas, e então nós fazíamos treinos integrados na escola. Claro que isto depois surgiu porque nós, a minha turma, tínhamos pelo menos 2 ou 3 raparigas que nós jogávamos com os rapazes no intervalo e toda a gente queria ser da nossa equipa, e então depois ela começou a observar e começou, então por que não criar uma equipa de futsal aqui na escola? E pronto, depois ela agarrou-nos a nós e algumas miúdas mais novas e fizemos um grupo ali engraçado, que depois mais tarde integrou o clube que já existia, mas depois conseguimos fazer coisas muito boas, mesmo no clube e tanto também no desporto escolar. Então, e quanto tempo é que conciliaste o futsal e o handball? Foram só 4 anos, mas foram 4 anos muito intensos, porque imagina, toda a logística, tinha 3 fins de semana, tinha 3 jogos por fim de semana, ou seja, era uma loucura. Na altura fazia iniciados juvenis e júniores, porque não havia escalões mais abaixo no futsal, e depois quando jogava juvenil,
em handball, jogava júnior e sénior a nível de futsal. Então esses anos foram muito loucos de andar de um lado para o outro. Depois ingressei também as camadas jovens da seleção de handball na altura, ou seja, aquilo foi... Andava sempre fora de casa. O meu pai não achava muita piada, embora que a escola nunca ficou à parte. Nós conseguimos conciliar muito bem isso. Então pronto, essa foi a maneira de que tu encontraste para a rebelde acalmar um bocadinho, estar toda completamente ocupada. Sim, Pelo menos não completamente. chateava tanto os pais, que estava sempre fora de casa sempre a fazer mil coisas. Exato, sim. E eu sempre tive uma paixão muito grande pelo desporto e então o facto de eu também fazer o que eu gostava também acabava por estar muito cansada, né? Mas também conseguia conciliar com a escola porque sabia que ou tinha que conciliar com a escola ou então não tinha outra parte, porque o meu pai estava sempre a dizer tens que ter boas notas, senão não é desporto. Exato, sim. Não, sem dúvida. Isso é uma mais-valia que tu vais trazer sempre para o futuro e eu admiro as crianças e os pais que conseguem que os filhos deles consigam fazer mais do que um desporto, porque eu acho que um desporto só por si já é uma logística difícil, então dois é de admirar, sem dúvida. Então, e depois fazes a passagem para o Colégio João de Barros, já com 17 anos. Sim. E como é que foi esta entrada no João de Barros? Primeira divisão, já com mais profissionalismo? Epá, eu acho que foi boa, embora eu na altura, eu lembro-me perfeitamente que eu jogava 10 minutos e depois ficava toda arrebentada porque eu queria jogar, rematar, e depois não tinha resistência nenhuma porque o nível era diferente, não é? Depois levavas umas cronhadas boas, não é? Da malta mais experiente e já não era como nas camadas mais jovens, mas eu acho que até foi bom eu ter ingressado nessa altura com 17 anos, pronto, ainda não estava na faculdade, ainda tive um ano ali no 12º, em que eu podia ter algum tempo e preparação, pronto, para mim, mas a equipa era espetacular, nós tínhamos um grupo muito bom mesmo. Eu olhando agora para trás, acho que tínhamos um grupo espetacular, éramos muito diferentes, toda a gente com o seu feitio, e alguns feitios tramados, mas faz parte, não é? Mas no final éramos todas muito unidas e muito amigas, fazíamos muitas coisas e criámos ali um grupo muito bom, embora com gerações muito diferentes e com também gerações em termos do desporto também muito diferentes, em que eu vinha se calhar de uma competição, não é? A nível jogar na batalha, não era aquele nível de exigência, mas ali sempre foi aquele nível de exigência com os vários treinadores que passaram ali, mas foi muito importante. Até aos 17 anos diz mais ou menos, até aos 18 diz que ainda estamos ali em termos de formação. Para ti qual é que foi assim a parte mais importante da formação? Tiveste algum clube que mais te influenciou nesse período? Sim, o Batalha influenciou-me muito, não é? O BAC nesse aspecto, porque eu tive vários treinadores em que deram-me várias ferramentas para o futuro. Pronto, o essencial neste percurso foi o Gustavo, o meu treinador de formação, mas dentro do clube também tive o professor António, que me ensinou muito o que era a parte defensiva, como é que são as pernas, como é que tens que trabalhar. Pronto, o Gustavo era muito mais a nível tático e a nível de equipa, ou seja, a organização, o que é melhor, e a minha equipa na altura também não era muito forte, então ele também focava o jogo muito para mim, e isso depois, mais tarde, deu-me bagagem para algumas coisas, mas depois também perdi-me um bocado porque também não tinha a outra parte que era a competição, não é? E depois fui ganhando no colégio. O colégio foi uma passagem da formação para a parte sénior, ou seja, esse ano, quando tinha 17 e 18 anos, até aos 20, acho que foi importante ter ido para o colégio para isso, para eu, como jogadora, ficar uma jogadora mais de equipa e não tão individualizada, estás a perceber? Então sentes que o teu maior crescimento em termos competitivos foi já no Colégio João de Barros? Sim, mas sabes que no BAC nós também conseguimos ir a fases finais, mesmo tendo uma equipa que não era muito equilibrada. E isso também foi importante, tu também estás nessas fases finais.
E claro que depois ainda eu, como já ingressava as camadas jovens da seleção, já tinha um objetivo, ou seja, já trabalhava muito individual. Eu treino, no BAC eu fazia treinos com rapazes já na altura, porque o Gustavo era treinador, era nosso treinador e era dos rapazes, então eu fazia 2 treinos por dia já nessa altura, com 14, 15 anos. Eu já sabia o que é que queria e sabia que não era por ali, ou seja, há muito trabalho por trás, isto não é só, são muitas horas de treino, as pessoas pensam que isto é tudo, ela tem qualidade, tem força, mas eu era uma magricela autêntica. Eu comecei a fazer treino de força aos 14 anos, para vocês perceberem, isto já foi há quase 20 anos atrás. Não Sim, 20, e se mas calhar quase. hoje em dia muitas de nós começam a fazer treino de força aos 20 e tal anos. Pronto, estás a perceber, é isso. E também tive, mas porque lá está, eu estava numa escola que me permitiu isso, que me permitiu evoluir também em termos de estudo e em termos de desportivos, porque eu tinha toda a bagagem lá, ou seja, eu tinha ginásio lá, eu tinha um professor de educação física que me orientou para essa parte, ou seja, isto também é tudo, as pessoas com quem que estavam à minha volta também me ajudaram muito nesse aspecto, isso é fundamental, pois o resto é teu, o resto és tu que tens que fazer individualmente e tens que querer essa parte também. Sim, porque eu não consigo imaginar, desculpa, eu não consigo imaginar uma criança de 14 anos criar já esse objetivo claro de que queria ser melhor no desporto e encontrar essas ferramentas e tomar esses passos sozinha. Realmente é incrível que tu tenhas conseguido esta estrutura à tua volta de pessoas e de condições para que o conseguisses fazer. Não é normal? Completamente, sim, e na minha idade, ou seja, também não sou das mais velhas, não é, em termos de geração, mas na minha geração há poucas atletas que fizeram esse percurso. Agora, se calhar na tua já há mais e na da Jéssica também, mas na minha geração Mesmo assim. havia muito poucas, e ainda há muito poucas, porque eu acho que ainda não se incute muito essa parte do profissionalismo tão cedo. Mas a mim nem me foi incutido, a mim foi mostrado, imagina, eles mostraram-me, olha, tens estas ferramentas, se quiseres podes, se não quiseres, olha, depende de ti, e dependeu muito de mim, não é? Porque eu também me podia desleixar e dizer, olha, agora não me apetece, vou ali ter com os meus amigos e Sou a maior da minha quinta já. Exato, sou a maior da minha quinta, já não preciso estar ali a fazer nada, já estou numa equipa em que sou a melhor, já marcava os glitches que queria, percebes? Mas eu acho que eu sempre tive uma parte que não estava satisfeita e eu na minha vida sou um bocado assim, não estar satisfeita, eu quero sempre mais, sim, não na maneira de obsessiva, mas eu acho que quero sempre um bocadinho mais, estou sempre à procura, ponho sempre objetivos naquilo que quero fazer. Mas olha, tu nos teus últimos anos no João de Barros, vocês tinham sempre uma boa equipa e lutavam sempre para ganhar o título e havia sempre alguma coisa que falhava. O que é que, na tua opinião, falhava nesses momentos? Olha, falhou muita coisa. Vocês, eu agora olho para trás e vejo e as coisas, só as quantas horas é que nós treinávamos? Só sexta-feira? Essas conversas do João Barros eram de rir, porque era uma equipa que tinha tudo, tipo, era assustador. Eram muito boas. Sim, nós éramos muito boas, mas não treinávamos e isso vê-se depois quando é aqueles minutos fundamentais. Tu tens que treinar, é impossível, e só se ganha com treino, e a verdade é, o que tu treinas é o que tu jogas, não há hipótese. As coisas é tão linear assim, não há grande... Agora, que havia muita qualidade, havia, e depois a qualidade acabava por tapar um bocadinho o que era essa lacuna de treino, não é, de reforço, não havia muita gente a fazer força muscular. Pá, e a verdade é que tu precisas de saltar, precisas de fintar, e se não fazes isso, o treinador pode pôr as ferramentas e não lá estás, mas tu não queres, depois é muito difícil das coisas avançarem. Mas já fazíamos vídeos, já fazíamos tudo, ou seja, da parte técnica e tática nós tínhamos tudo. Agora, eu acho que as atletas estávamos sempre em níveis diferentes da vida e isso também prejudica-te muito como equipa. Tu, quando tens uma equipa em que tu estás no mesmo estadio da vida, percebes? Estás ali estável, tudo bem, ok, trabalhas, estudas, ou
Estás a perceber? Os mesmos objetivos. Não, umas já trabalhavam, outras já estudavam, outras hoje ainda estavam, neste caso, na secundário. Estás a perceber? É uma diferença muito grande a nível de equilíbrio dentro de uma equipa. E E isso é... disposição, Claro, exatamente. disposição para o trabalho. Sim, exatamente. Então, pronto, eu acho que sempre, a conclusão que eu chego é que nós sempre, como equipa, estivemos sempre em estados da vida muito diferentes. E então, depois, dentro de campo, isso notava-se, porque depois o treino não estava lá, não é? Mas deve ter doído, não é mesmo? A chegar a essas fases finais. Por Claro, exemplo, claro. o ano em que vocês eliminam o Bandeira SAD e depois vão para o Ala, perdem na final para o título do campeonato. Essa é daquelas coisas que tu derrotaste todas essas lacunas até o momento e depois Sim, mas lá está, eram 3 jogos em que tu tinhas de ter capacidade física e aí ganhou a capacidade física, não foi o handball. Lá está. E a verdade é essa, a verdade é que se tu tivesses capacidade física mais a qualidade que já tinhas ganho na boa, na boa. Ei, é verdade. Não, o João de Barros nessa altura tinha uma equipa mais experiente. A experiência que o Alavário tinha nessa altura foi a Seabra e pronto, por acaso foi a Seabra que marcou o gol que deu o título. Mas pronto, vocês tinham mais experiência, mas acho que é isso que referes, que se tu não treinas, ainda por cima estás a jogar uma final de um campeonato em que é 3 jogos e estava empatado a 1 e iam jogar o jogo decisivo, claro que depois fica um pouco complicado de, pronto, as coisas correrem bem. Claro. E assim, a qualidade está sempre lá, mas isso hoje em dia e na altura é igual, isso, o facto de tu não teres capacidade física não me permitia. Eu falo por mim, na altura eu também era uma miúda, lá sabia o que é que era, se calhar tinha algumas noções, mas do que sei hoje, se calhar nem metade do que sabia, não é? Se soubesse o que sei hoje, mas isso, claro, isso é tudo muito bonito dizer, mas não, as coisas são vividas naquela época e as coisas vão evoluindo, ainda bem. E tu, como pessoa e atleta, também evoluís e percebes que não é? Eu era muito cética em muitas coisas, alimentação, pronto, em termos de força não, porque já tinha uma realidade diferente, mas de condição física, de descanso, claro, tipo, naquela altura tu és uma jovem e queres aproveitar a vida. Claro, principalmente tu que estavas na faculdade, ainda por cima em Coimbra, que é... Sim, Coimbra, sim, exatamente. Sim, era isso que eu estava a dizer, por isso que eu acho que a nossa equipa nunca teve em fases da vida em que todas estivemos na mesma fase da vida, estás a perceber? E quando isso acontece, consegues ter uma estabilidade melhor. Agora, quando tens muitas a estudar, e estudar mesmo, não estamos a falar da vida, não é? Mas eu tinha muitas cadeiras. Primeiro ano eu lembro-me de ter 9 cadeiras, primeiro semestre, em que tu tens de agilizar isso tudo com treino. E nós fazíamos viagens de comboio de Pombal a Coimbra, ou seja, demorava 3 horas ou mais. 3 horas? Para treinar. Ir e vir? Não, olha, ir e vir era 1 hora, tínhamos do regional. Treinávamos 1h30 em Pombal, na altura. Voltávamos de comboio e eu depois ainda tinha que apanhar o autocarro. E nós fazíamos isto 2 vezes por semana. Sim, toda uma logística. Mas vocês iam treinar a Pombal? Sim. A quem estava a estar em Coimbra, sim. Ainda éramos umas 3, 4. Então, e não treinavam com o resto da equipa? Treinávamos. Normalmente a equipa é de Pombal. Sim. Nas Casas Meirinhas, mas na altura, quando eu estava, era em Pombal. Sim. Pronto, e entretanto, na época de 2014-2015, a meio da época, saíste, foste para o Ave. O que é que motivou essa tua saída a meio da época para um campeonato assim tão forte? Olha, saí até, e acho que foi uma altura muito boa para sair, porque eu já trabalhava na altura e já estava 1 ano a trabalhar e a minha vida era completamente louca a trabalhar. Trabalhava 8 horas, depois trabalhava em Porto de Mós, ainda tinha que me deslocar 40 minutos até ao treino, depois treinava cerca de 1h30, voltava dos 40 minutos, ou seja, o meu ano civil nesse ano foi muito duro. Eu nem me lembro, às vezes nem me lembrava de estar a conduzir,
que era tão automático, eu estava com um cansaço tão grande que eu juro que às vezes pensava que não me lembrava de passar por certos sítios, isso acontecia-me bastante e eu comecei a pensar muito na minha vida, o que é que eu queria, pronto, os ordenados eram miseráveis também na altura, pronto, e uma pessoa eu recebi uma chamada em dezembro com essa possibilidade e depois pensei, epá, eu gostava muito disto, mas o meu pai sempre me disse, não, tens que gostar primeiro porque é fundamental teres uma licenciatura e depois vais à tua vida, fazes o que tu quiseres. Pronto, depois eu acabei o curso e pensei, não me vou já pôr nesta aventura porque eu também tenho que perceber o que é que eu quero bem da minha vida. E pronto, depois quando surgiu essa oportunidade, claro que passaram-me 1001 coisas pela cabeça e depois uma das coisas que eu na altura fiz foi pedir contrato à minha empresa, que já trabalhava lá há um ano, e então dizia, olha, se eu tiver contrato fico cá, se não tiver vou-me embora. E fui lá 3 dias ao Aves, na altura experimentar, eles gostaram, voltei e perguntei como é que é, dão-me contrato no trabalho, não me dão? Pronto, não avançaram e eu disse, olha, então eu vou-me embora e vou experimentar outro país. E pronto, deixei tudo para trás, em 3 dias, basicamente. Decidi a minha vida, sim, porque tinha 3 dias para decidir se ficava ou se ia para o Alto. Eles deram-me 3 dias para pensar. E depois é assim, depois com essa situação toda de João de Barros, ou seja, também nunca consegui perceber, ou seja, nós nunca conseguimos realizar aquilo que queríamos, que era ser campeões nacionais. Depois comecei a pensar, eu acho que é uma boa oportunidade para sair, vou sair a meio da época, eu percebo, mas eu tenho que pensar um bocadinho em mim, né, hoje. E hoje em dia penso que se calhar fui um bocado egoísta, mas acho que tinha que ser feito dessa forma, porque senão se calhar também nunca mais ia. Sim, não aparecia outra oportunidade dessas assim tão facilmente à tua porta outra vez. Pois, e depois é assim, começas a pensar, mesmo que corra mal, tu tiveste aquela experiência e as coisas só 6 acabaram meses depois também, muito bem. no pior dos casos. Sim, exatamente. E as coisas acabaram por também não correr tão bem, mas porque eu também não estava preparada para aquilo que era a vida profissional, e a verdade é essa, ninguém te ensina, ninguém te explica o que é seres profissional de handball. A verdade é essa. Então o que é que gostavas que tivessem dito antes de ir? Lá sei, na altura tinha a Mimi, eu também não lhe perguntei muito o que é ser profissional de handball, eu também fui um bocado, olha, vou ver o que é que isto dá, sei que tem qualidade, mas e que a qualidade não chega, não é? E pronto, e não chegou, a verdade é essa, porque depois aquilo é muito psicológico, físico, tudo e mais alguma coisa, não é? Estás sozinha, língua diferente, tudo diferente, país diferente, cultura diferente e é mais uma, não é? As outras também têm qualidade. Então pronto, tu chegas lá, primeiro treino a sério, quando decides ficar lá no Ave. Sim. Chegas ao fim do treino e qual é que foi o teu primeiro pensamento? Foi, isto está aqui muita qualidade, imagina, em termos de pivô, eu lembro-me de passar a bola ao pivô e ela ir lá buscar, bem, esquece. Isto é lindo, só dizer, e a verdade é que eu sabia que não ia para jogar muito tempo, não é? Mas eu acho que foi uma experiência boa nesse de física, então lembro-me de ir levar porrada assim mesmo seca. E depois é que pensei, afinal posso dar porrada, está bem, então deixem estar que sabes os dois lados. E pronto, depois aí comecei a perceber um bocadinho, mas eu acho que ainda não percebia muito bem o que é ser profissional. Depois tive outras pessoas que me ajudaram nessa parte, mas acho que precisas sempre de ajuda. Claro que depois não procuras logo, porque também é uma coisa, não sei, eu acho que tens medo ou não sei muito bem de explicar. Sim, mas eu acho que, por exemplo, nessa altura tu eras bastante jovem, devias ter o quê, uns 24 anos, não? Tinha 23, sim, foi com 23. Pronto, nessa altura, já foi há quase 10 anos atrás,
nós pensamos sempre, a vida de profissional de qualquer que seja o desporto é só chegar ali e treinar, mas não, tu chegas à realidade e é muito mais do que isso. É tu Sim, acordar sem dúvida. cansado, ires lá treinar, levares o choque, enfim, imensas coisas que as pessoas não estão preparadas. Sim, e é assim, hoje a facilidade que se tem aí para fora é muito maior do que se tinha, se calhar, na minha altura. E antes disso, as gerações anteriores era bem mais duro, porque as coisas não se falavam, era muito difícil, ninguém falava abertamente do que é que se passava lá fora, não é? O que E é a vergonha. E a vergonha, exatamente, sim. Passaste momentos difíceis, não é? Sim, e as pessoas também te impõem muito. E eu sempre foi uma coisa que eu disse, eu quero fazer à minha maneira, eu não quero saber quem A, B ou C, o que é que acham de mim. Eu nisso sempre fui muito, eu quero me sentir bem onde estou. Se estou ali, se não estou, se devia estar ali. As pessoas acham o que quiserem, mas quando tu estás lá fora é que tu percebes realmente, começas a perceber, epá, se calhar isto não é assim tão fácil, as pessoas acham que isto é muito fácil de chegar aqui e tal, mas não, isto não é fácil de chegar a onde chegas. E depois começa, porque depois ou tu tens isto muito bem clarificado, ou mais estruturado na tua cabeça, ou então as pessoas começam a pôr muita pressão do, mas tu devias era estar ali, mas não sei o quê, e depois tu começas, não, calma, eu não tenho estofo para isto, então calma, tenho que ir construindo, porque as coisas têm que ser construídas, não é? E eu sinceramente, hoje em dia acho que tem um salto muito grande, completamente, mas depois também pensei, vou descer, e desci, não me arrependo nada, descer de nível, ou o que for, as pessoas podem dizer o que quiserem, mas eu acho que foi a decisão mais acertada, que é, tens que descer para depois voltares a subir, e foi o que eu fiz, e não me arrependo nada. Mas então, Sim, eu acho que... Desculpa, só para Fala. perceber então qual é que foi a tua maior dificuldade em França? Foi a parte hantebolística mesmo em si ou foi o profissionalismo? Não, foi o profissionalismo, sem dúvida, porque a parte física era o que eu estava a dizer, eu sentia que tinha qualidade, mas depois fisicamente também não estava como estou hoje, percebes? Ou como estava há uns anos depois disso, pós isso, não é? Eu sei que a parte física na altura não era a melhor, eu tinha qualidade, mas não estava na minha performance física e depois mental também, não é? Eu mal sabia falar inglês, estás a brincar, nem francês, eu arranhava, claro. Eu fui mesmo de cabeça, olha, vamos, olha, que lixe, olha, vamos experimentar. É para experimentar, então olha, que seja para aprender inglês, para aprender a ser profissional, para aprender a ser o que for. E pronto, foi um bocado assim, porque a verdade é essa, eu mal sabia falar inglês e francês, mesmo em termos de diálogo era muito difícil. Mas pronto, uma pessoa aprende. Sim, eu acho que o facto de teres aceito logo dar esse salto assim muito grande, acho que não faz-te egoísta, acho que pensaste em ti, pensaste que isso podia trazer-te coisas boas e trouxe, e tu aprendeste bastante, e aprendeste a falar francês, e aprendeste se calhar a falar inglês, e se calhar chegaste à conclusão que era mais fácil falar português em França do que outra língua qualquer. Mas olha, tu depois acabas por ficaste só 6 meses lá em Abra, acabaste a época. Sim. E porquê é que acabaste por sair? Foi por escolha tua ou o clube achou que não tinhas a qualidade suficiente? Sim, depois não tive, o clube não quis renovar, também depois acabámos por descer, pronto, depois acabei por voltar para Portugal e depois comecei a pensar o que é que, se ia ficar em Portugal, o que é que seria. Pronto, depois surgiu, conheci uma amiga minha, pronto, uma colega de equipa era da Islândia e surgiu a oportunidade de ir para a Islândia. Foi a partir dela. Como é que foi esse passo? É que, culturalmente, tu estás a falar da questão de não saberes a língua e teres algumas dificuldades culturais e adaptação em França, mas então para a Islândia é outro mundo, não é? Sim, e a verdade é que eu fui assinar e já levava as coisas todas. Nem tinha assinado de cabeça. Tu foste de país em país jogando de cabeça. Não sei se queremos dar a tua história como exemplo, afinal. Nós queremos, sim senhora, queremos. Yeah.
Porque eu confiava nela, eu conhecia, e depois ela disse, olha bem, eu, na boa, então, bora. Não, Então tu basicamente pegaste as tuas coisas em França, fizeste as malas e Sim. foste logo para a Islândia? Não, depois só fui para aí em agosto, para a Islândia. Sim. Ok. Pronto, mas só fui com o bilhete de vida, sim. Epá, isso é ótimo. nem foste lá fazer treinos, foste direta para jogar. Eu acho que não. Eu acho que fui mesmo para jogar. E como é que foi É. esse... Olha, há coisas que eu depois uma pessoa apaga, mas eu tenho vaga ideia que não, depois não voltei. Porque eles depois gostaram, eu fiquei lá e acabei por ficar lá. Pronto, porque depois eles disseram-me que eu conseguia trabalhar, arranjar um trabalho, e isso foi outra coisa que eu senti muito, porque tu quando tens uma vida muito ativa e depois muito agitada e depois vais para um nível que é seres atleta profissional, em que tu só fazes isto da vida, não é? Foi logo o choque bom para mim, que foi, eu não quero isto para a minha vida. Não querias na altura ser 100% profissional? Não, Querias nunca. ser profissional, mas trabalhar sempre ao lado? Sim, sim. Era Foi demasiado. sempre. Porque, por exemplo, eu sempre fui habituada a ter várias coisas, vários desportos. Imagina o que é eu estar só a praticar um desporto com as mesmas pessoas, não ter uma vida social em que eu estivesse fora daquilo, em que não falasse de outras coisas senão aquilo, e para mim eu entrava em conflito comigo, porque eu sempre me interessei muito por outras coisas e o facto de ter a fisioterapia, que o meu pai ainda bem que insistiu nessa parte, na parte educacional, que era sempre foca-te nisso, isso te vai dar um futuro. Claro que dá um futuro, mas o que me deu mais futuro foi o handball. O handball é que depois abriu portas para a fisioterapia, isso é óbvio. Mas claro que me complementou na parte desportiva, complementou-me, porque eu depois era ou seja, um refúgio para mim, o facto de as coisas se calhar não estarem a correr bem no handball, mas depois a nível profissional teres ali alguma coisa para te refugiares é importante para mim. Claro que não é para toda a gente, mas para mim era fundamental eu ter essa outra atividade. Uhum. Sim, tu acabas por ficar mais ou menos 4 anos. Foi 4 anos na Islândia, não foi? Sim, 4 épocas. São 5 Pronto, anos. Fiquei quase 5 anos, 4 épocas pronto, e meia. ficas mais ou menos 5 Sim. anos. Porque é que ficaste tanto tempo ou pouco tempo lá? Porque quem te conhece bem, sabe que a Islândia foi dos períodos mais felizes da tua vida. Porque é que acabaste por sair ou porque é que ficaste tão pouco tempo? Olha, eu pensei inicialmente ficar 2 épocas e depois mudar. Só que depois é assim, tu tens a tua vida muito planeada, não é? Agora é isto, agora é aquilo, agora não sei o quê. E depois a vida dá-te assim um pontapé assim, Acordar. assim, não, dá-te assim um pontapé dos bons e depois começas a pensar, tens isto planeado, mas calma que a vida vai-te mostrar que nem tudo é planeado. E pronto, e eu fiquei mais tempo na Islândia por isso, porque a nível social e a nível profissional aconteceram coisas na minha vida do qual eu depois não estava minimamente estável para ter, ou seja, para mudar de país novamente, para ter novamente sair da minha zona de conforto e sair de tudo o que eu tinha construído ali na Islândia, de família, pronto, amigos, não é? Amigos, estrutura ali forte no clube, que tratavam-me como família, nunca me faltou nada e eles trataram-me com muito carinho mesmo. E depois, quando tens situações à parte na tua vida em que tu ficas completamente desnorteada, depois tu não consegues dar esse passo. Então eu pensei, eu não vou dar esse passo porque então aí é que me vou enterrar à grande, porque se tu não estás mentalmente estável, tu estás a criar mais instabilidade na tua vida, não vale a pena. E então pronto, quando eu tinha 26 anos surgiu um problema familiar com a minha avó, e a minha avó foi a pessoa que me criou, e então a partir daí aquilo fiquei pronto, com uma instabilidade emocional muito grande. E então depois, na época a seguir, tinha que tomar decisões, quer dizer, tinha 25, mas pronto, foi com 26 que depois até, mas pronto, e então
eu comecei a pensar, porque depois aquilo aconteceu, essa situação aconteceu em novembro e depois em novembro tu tens que decidir a tua vida e tudo mais. Como atleta, vocês sabem disso, não é? Começam a preparar a época a seguir e então eu decidi, não, eu vou ficar mais um ano porque eu não me sinto capaz. Eu ainda andei à procura, depois mesmo assim, não sei, eu estava sempre à espera que não aparecesse nada também me chamasse muito e pronto, e acabei por ficar mais 2 anos por isso. E sentes que foi a decisão acertada que precisavas nesse momento? Sim, claro, porque imagina, eu acho que tu mentalmente e mesmo psicologicamente não estás bem, não é? E tu estás a criar mais um conflito na tua vida, que é mudares de país, mudares de língua, mudares de clube, conheces outras pessoas, tu tens que estar, ou estás mesmo bem contigo própria, ou então é muito difícil, porque as coisas acabam por gerar mais conflito ainda, porque tu não estás bem, tu não consegues resolver as coisas que depois aparecem no dia a dia e que são muitas, que é depois é um novo treinador, o treinador não confia em ti, e depois isto é uma bola de neve e não vale a pena. E então aí eu já tinha alguma capacidade mesmo intelectual para perceber, ok, eu não vou. Não é algo... Sim, e não sei, as pessoas, eu não disse a muitas pessoas essa parte, não sei se vocês sabiam disso ou não, mas acho que ninguém tem que saber, porque depois ao fim e ao cabo és tu que resolves e és tu que sabes o que é que estás a passar ou não. E as pessoas, e por isso é que eu disse que eu sempre estava resolvida quanto à questão das pessoas me dizem, mas tu podias ir para um clube melhor, mas tu podias estar numa liga melhor, mas eu é que sei onde é que eu me sinto bem, onde é que eu tenho que ficar, e tu sabes, porque a minha intuição sempre me disse, olha, segue ali, vai para ali, e quando tu estás bem resolvida contigo, tu sabes que essa é a decisão certa. Sim, mas eu acho que também há que ter essa capacidade de ouvir a intuição, porque nós, fazendo a escolha errada, chegas sempre à conclusão, devia ter ouvido a minha intuição naquele momento. E acho que fizeste bem, não te arrependeste e acabaste por ter uns anos muito felizes na Islândia. Então, olha, nós queríamos saber qual é que foi assim a coisa mais fixe de viveres num país tão diferente do nosso. Oi, lá sei, eu tive muitas coisas boas. Olha, a coisa melhor na altura foi que a Islândia teve um boom a nível de turismo incrível, então eu mês sim mês não tinha sempre pessoas para me visitar. Acho que isso foi algo mais incrível, que é toda a gente queria ir à Islândia e eu como tinha casa, então toda a gente ia para lá e eu acabei por nunca me sentir sozinha. E a verdade é que eu depois fascinei-me tanto por aquele país que eu acabei por ser uma guia turística. Então era, olha, agora vais ali, epá, adorei aquele spot, aquilo é espetacular, olha, eu... E pronto, então andava a fazer guia turística e essa parte foi espetacular. Depois a outra parte também que me marcou muito foi o facto dessa minha amiga me trazer para a vida dela, que foi ter convivência com pessoas de cultura muito diferente, ela era da Lituânia. E então, ou seja, eu dava-me com muita gente de culturas diferentes e eu adorei essa parte cultural, adorei conhecer, íamos a jantares de Natal com eles, opá, e eu juro-te, eu era mesmo ali uma família incrível e fiz muitas coisas com eles, combinávamos piqueniques na montanha, opá. Fizemos coisas que eu dou muita importância a isso, que é o facto de eu ter uma vida social fora do handball, que é o que eu valorizo bastante, sim. Eu valorizo a parte extra-handball e eu não posso estar só focada no handball. É contraditório dizer, mas eu sinto-me bem não estar só focada no handball. Claro, não, nós já falámos disso várias vezes, que quando nós levamos o handball demasiado a sério, deixamos de conseguir ser eficazes, deixamos de conseguir fazê-lo bem e a 100%, porque nós jogamos muito melhor quando estamos com a cabeça livre e com... Completamente. E esse equilíbrio é tão difícil de encontrar. Então, e como é que foi o momento de decidires que já era suficiente na Islândia e querias um novo objetivo, um novo passo? Olha, então foi primeiro
psicologicamente estava estável, as coisas já tinham passado 10 anos, tudo orientada na minha cabeça, opá, porque agora fazendo aqui um à parte, tu estás muito tempo sozinha, isso foi outra coisa que eu aprendi, tu em Portugal não pensas o que é que tu fazes, o que é que tu queres decidir para a tua vida, tu vais vivendo, a vida passa, aí é mais um ano, aí é mais outro, e depois tu começas a pensar, aí o que é que eu fiz, o que é que eu fiz, percebes? Tu em Portugal não tens mesmo tempo para pensar, e então quando eu fui para fora eu comecei a ter tempo para pensar o que é que eu queria da minha vida, o que é que eu quero para mim, o que é que eu quero como atleta, como pessoa, como fisioterapeuta, como namorada, como irmã, como filha, tudo, começas a questionar tudo. E então, quando tu já estás equilibrado emocionalmente, que era quando eu já estava, comecei a pensar, pronto, quero uma liga melhor, quero explorar outras coisas, quero explorar outra língua, outro país, sempre tive o fascínio de ir para a Dinamarca, Alemanha, Dinamarca e Noruega, porque acho que eles, em termos de atleta, indivíduo, e aquilo, eles têm uma visão holística da coisa espetacular, e então nunca tive essa oportunidade, mas então pronto, vou experimentar. Surgiu a Alemanha, fui lá, experimentei, também sempre com a possibilidade de trabalhar, que essa era, para mim era fundamental. As pessoas, eu percebo que há muitas atletas, aí não, isso eu não conseguia, mas é mesmo porque para mim é fundamental, eu precisava de ter sempre um à parte naquilo que é o handball. Essa hiperatividade toda não era possível, davas em louca. Exato, é mesmo, é por isso. E então pronto, surgiu a Alemanha, não me arrependo, mas também foram anos duros, mas pronto. Não, mas já se sabe quando há competição as coisas são mais duras. Já tinha tido essa experiência em França, na Islândia foi diferente porque as pessoas acabavam por ter sempre, lá está, trabalho e isso faz toda a diferença. Tu teres um trabalho e teres... O handball não ser o trabalho. Não ser o trabalho, sim. E eu acho que isso em termos de Noruega, Dinamarca, eles têm essa consciência, porque há muitas atletas, claro que as de topo não, mas há muitas atletas a fazerem sempre duas coisas e pronto, os nórdicos têm essa visão. Então, quando chegas à Alemanha, qual é que foi assim a parte mais dura? Ou o choque entre diferenças entre a Islândia e agora a Alemanha? E a França, Olha, neste momento já conhecias três realidades de handball: Portugal, França, Islândia e agora este. sim, olha, eu a Alemanha ao início até estava com muitas expectativas, porque acho que era uma liga que eu me ia a integrar bem, porque como era muito físico, eu sempre tive um handball, sempre foi muito físico, eu gosto de contacto e porrada no bom sentido, não é? Dura, eu gosto de coisas duras. Sangue. Mas pronto. E então, opa, o problema foi que a pré-época foi duríssima. A pré-época, eu morri. E quando eu pensei, foi eu ainda tenho mais um ano de contrato, não, eu ainda vou levar mais um ano com isto. Eu já estava em agosto a jurar que passasse um ano e meio. Também foste logo para um dos clubes na Alemanha que é conhecido como um das piores pré-épocas. Sim. Coisas de andar a correr à volta do estádio e coisas assim, mas isto é pré-época, isto para mim não é pré-época. Não, melhor eram as semanas na Holanda. Semanas na Holanda em que a subir a dunas e a correr os 12 km de manhã, depois ainda ires para o pavilhão treinar handball e depois à tarde ainda vais fazer mais 2 horas de treino. Opa, mesmo aquilo, não, eu acho que é mais treino psicológico do que treino físico. Sem dúvida. Eu acho que na Alemanha existe muito essa teoria de que a pré-época tem uma componente psicológica muito dura. Eles acham que a sobrevivência de treinos difíceis, de pré-época difícil, é quase um team building, sabes? Pois, é. Mas pronto, e então, mas conheci pessoas incríveis, ainda hoje tenho contato com elas e pronto, nem tudo foi mal, a verdade é essa. Também foi dos melhores anos que eu, em termos de, é um bocado contraproducente, mas não te sei dizer, eu acho que foi uma das melhores épocas que eu fiz, a primeira que eu cheguei.
Por isso é um bocado, eu começo a pensar, pô, como é que eu psicologicamente estava 0, não é? E depois fazia jogos muito bons. Pá, era aquela, eu ia buscar forças onde não tinha, acho que era mesmo aquilo. Porque foi muito duro, porque as pessoas, é assim, tu apercebes que nem toda a gente quer o teu bem, mesmo que seja para o bem da equipa, e, a verdade, e essa realidade é muito dura, em que tu sabes que tu estás bem, mas depois não és tu que vais jogar, opá, isso choca-te um bocado. Mas lá está, como eu já tinha 28 anos e já tinha toda esta aprendizagem, né? Levei aquilo de pensar, o problema não está em mim, eu vou continuar a fazer o meu trabalho, a treinar, porque eu gosto de treinar, sempre gostei de treinar, e não vou dar, e depois sempre foi aquilo que eu pensei para mim, eu não vou dar nenhum argumento para as coisas irem, para calharem para o meu lado. E foi o que eu fiz, eu sempre que ia para treino, nenhum argumento, eu dava tudo. Rasgar. Era. E pronto, e isso foi bom nesse aspecto de me tornar mais dura, ainda mais, mas também foi muito difícil. Eu, aos 28 anos ainda ir para casa chorar, oh mãe, estou farta desta porcaria. Brenda, tem calma e não sei o quê, e depois começa a pensar, pronto, a decisão é tua, não tens que estar ao mãe, a decisão é tua, ponto final. E agora anda. Agora acaba. Agora acaba. Houve muitas que não acabaram, mas pronto, eu acabei. Com algumas lesões, porque depois a parte psicológica afeta-te muito nisso. Não das mais graves, ainda bem, mas pronto. Mas tranquila da vida. Então sentes que psicologicamente os anos na Alemanha foram mais difíceis do que essa quebra que tiveste na Islândia? Não, foram diferentes. Porque, por exemplo, essa na Islândia acabou por ser muito pessoal. Esta era mais profissional, que é o questionarem o teu trabalho, e eu nunca tinha sido questionada no meu trabalho, percebes? E isso é duro. Mas depois comecei a perceber, isso não é meu, porque eu estou a fazer o meu trabalho. As pessoas é que acham que tem que ser de maneira diferente. Eu sempre disse, e sempre fui fiel àquilo que eu acreditava, que era, eu não vou mudar. Então tenho 28 anos e vou mudar, não. Eu vou-me adaptar, mas tu também tens que, as outras pessoas também têm que se adaptar um bocadinho a ti, não é? Não podes ser só tu a adaptar, a mudar, a modificar, a tentar arranjar. E eu acho que deixei lá não me quero gabar, mas acho que deixei uma parte positiva do meu trabalho. Porque eu nunca, a parte difícil era ir para o caminho errado, ir para aquilo que tu não acreditas, que é muito fácil tu desviares-te do caminho. Mas depois lá está, eu como tinha muito tempo também para pensar, mesmo trabalhando de manhã, depois à noite refletia naquilo que tinha feito e não sei o quê, depois, não, este não é o caminho que eu quero seguir, e eu não sou assim, eu não quero ser assim, e as pessoas percebem que eu não sou assim, ou não, e eu estou-me a cagar, porque eu não vou ceder. E não cedi. Holísticos? Sim. Mudarem o teu estilo de jogo, Não era mudar, não, o meu estilo de jogo eu nunca mudei, porque eu era assim, era mudar o meu estilo de pessoa, como atleta, como na equipa, estás a perceber? E eu não sou assim, eu sou uma pessoa, eu transformo-me dentro de campo, isso mais do que visto, não há volta a dar, assumir. Agora, se me transformo para o lado que eu quero ou para o lado que tu queres, isso já são outros assuntos. Mas olha, Maria, será que nos consegues dar algum exemplo assim de alguma situação que ocorreu? Sim, claro. Olha, por exemplo, aquelas rivalidades de treino que era de estares ali a gritar e vai, não sei o quê. Pá, eu não sou assim. Eu gosto de motivar, eu gosto de dizer as coisas, mas de outra forma. Tu não tens que dizer as coisas a borrar ou a cuspir ou a empurrar ou o que for. Eu não entrava nesse jogo de psicológico. Eu entrava no jogo de motivar. E tem que ser assim, e porque é que temos que jogar melhor, e porque as coisas depois iam sempre, mas que não treinámos bem. Às vezes não é isso, às vezes tu vais com uma estratégia para o jogo, a outra equipa também tem outra estratégia, e se calhar tu tens que mudar a estratégia, tu como atleta e tu como treinadora, e staff, ou o que for, portanto, toda a gente tem que perceber isso. Agora,
É um bocado assim. Acho que era mais, eu não queria conflito, eu não gosto de entrar em conflito, eu gosto é de perceber o que é que se pode resolver, o que é que podemos fazer. O que me ensinam mais na Alemanha foi ter competição, e o facto de teres competição, tu achas às vezes que tens que competir, mas não é competir, tu tens que cooperar, e eu aprendi muito isso, o que é cooperar com a tua atleta de posição, o que é cooperar com a pessoa que está ao lado de ti ou vai fazer o mesmo papel que tu. E eu nunca entrei com isso, porque esse papel de quem joga ou não joga é do treinador, e isso quem o treinador é que manda. Mas tu podes competir e fazer a outra pessoa crescer, que é estar Exato. sempre quase ao mesmo nível da outra pessoa. E foi quase como eu fiz, que era tentar sempre... Desculpa, diz. Não, ia só dizer que é não ter que passar por cima do outro para... Exato, é isso. E aí dizem, queriam muito que eu passasse por cima do outro, mas não, eu só queria estar igual ao outro. E depois aí a decisão, claro, fica difícil para quem? Para quem lida, não é? Mas de que forma é que tu sentes que elas não foram justas contigo? Olha, pá, imagina, eu acho que quando, por exemplo, havia muita coisa que eu sabia que era tudo ali muito, ou seja, muitas conversas que eram de fora, estás a ver? E isso a mim irrita-me um bocado, eu fico que me digam diretamente, que falem comigo e digam, olha, isto não está bem, isto não está bem, isto não está bem, mas também de forma justa, porque quando eu cheguei lá as coisas também me foram ditas, epá, muito injusto, eu disse mesmo à minha treinadora na altura, e a conversa posso partilhar até, porque, pronto, eu sou uma gaja muito direta, e eu vou às coisas e não tenho medo de enfrentar o que é que seja. E na altura a conversa inicial que eu tive com ela, ia bem, rasgou-me de alto a cima, de alto a baixo neste caso. E coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Imagina coisas que não se dizem. Eu acho que há coisas que podes dizer de outra maneira, e ali foi mesmo a rasgar. E depois eu disse-lhe que eu nunca tive na minha vida alguém que fizesse isso comigo, porque a intenção era fazer a psicologia invertida. E eu percebi isso, mas é duro, não é mesmo? Ouvir coisas tu sabes que não são verdade, que as pessoas não te conhecem, em que dizem na mesma aquilo para te espicaçar, mas também te deitar abaixo. E eu não concordo com essa psicologia. E depois isso era tipo também na equipa, estás a perceber as coisas. E eu não gosto dessas coisas. Eu gosto que as pessoas se sentem, falamos diretamente sobre as coisas, sem ressentimentos. As coisas têm que ser faladas, como em tudo na vida, não é? Como em tudo nas relações interpessoais, e não vale a pena andarmos aqui com paninhos quentes ou andar aqui atrás e no rodeio. Eu não gosto mesmo nada disso. Consegues dizer qual foi a pior coisa que te disseram? Isso foi nessa tal conversa? A pior coisa, eu agora, juro-te, a minha memória é muito apaga, não é? E eu apago coisas más, então, tento mesmo limpar. Eu antes absorvia muito, mas basicamente era que eu não valia nada, que, mesmo, ou seja, eu ainda nem sequer tinha demonstrado o meu valor e já me estavam a dizer que eu não valia nada, que isto, mesmo em palavras que eu agora não sei dizer melhor, porque na altura, tu tentas mesmo apagar para depois avançares, mas coisas duras de ouvir, percebes? E isso, eu não concordo com esse tipo de coisas, até porque eu acho que tu podes dizer as coisas de uma maneira diferente. Claro que cada pessoa é diferente, mas tu podes espicaçar a atleta de maneira diferente. E pronto, depois espicaçá-lo de outras maneiras, em não apitar faltas, em agarrar braços, mesmo isso é grave. tão típico à Alemanha. Eu juro-te, isso é a coisa que me irrita mais. Vamos fazer um jogo que vale tudo. É isso. Não, mas é assumido. Sim, é assumido. E é assumido que vais aproveitar este jogo para rebentar a cara à jogadora com quem tu não estás bem. E vocês não têm medo disso? Claro, imagina, nós fazíamos rugby que era... literalmente rugby. Não, mas exato, rugby em que não é relevado. Rugby em pavilhão,
E era... Nós fazíamos com bola medicinal. Nós já fizemos rugby com bola medicinal. Em que tu ias com a bola medicinal assim, ia correr contra o mundo e valia tudo. Trabalhar, tipo, passar pernas, mandar tudo. Mas espera, bola medicinal de quantos quilos? A de 5 quilos. Aquela bola. O quê? E passavam tipo a bola também com 5 quilos? Só dava para o que for, bate num pé, bate no ombro, bate na cara, é o que for. E não é só em jogos de aquecimento, para mim, pelo menos, não é só em jogos de aquecimento, é muitas vezes em jogo corrido, handball mesmo. Há certos momentos na semana em que vê-se perfeitamente o treinador que vai deixar valer tudo. E o pessoal começa a picar-se e a entrar numa cena que começa a ser perigoso. Epá, essa Alemanha é mesmo um mundo completamente... Mas olha, eu na Islândia também tive assim. Não, eu na Islândia também tive um treinador assim. É? Porque íamos pôr umas contra as outras. Pá, porque assim, no handball o que faz, ou seja, o que delimita as regras do jogo é o árbitro. E tu tendo o árbitro como treinador e que queira fazer o que quiser no treino, estás tramada. Se é um treinador que gosta de pôr uma equipa contra a outra, não é agressividade. O problema é esse. O problema é que há agressividade e há maldade. E aqui entra mesmo a maldade. Percebes? E isso era nos tempos, há quase 15 anos atrás, que era assim, que as pessoas eram mais maldade. Eu acho que agora respeita-se muito a parte individual e a parte física da atleta. Mas há pessoas que defendem isso, e eu não estive só ali na Alemanha, na Islândia também, e eu inclusive dizia mesmo às minhas colegas, não podemos entrar no jogo dele, não vale a pena, porque isto quem vai sofrer somos nós é que vamos ter lesões, nós é que, percebes? Porque isto depois gera tudo, é tudo mau, gera mau ambiente na equipa, gera lesões. Na Alemanha havia sempre alguém lesionado, sempre, ou levava uma cacetada no pescoço e ficava logo toda zamboada, esquece. Mais lesões em aquecimentos do que em jogo. Completamente, é o que eu acho. Queres partilhar a tua história, Mariana Lopes? Não, era só isso, é que é muito comum na Alemanha, é só isso. Sim, olha, tu lesionaste a aquecer, eu lesionei-me a aquecer, nesses jogos da treta, e esses jogos todos da treta, eu, por exemplo, aqui no CIR, eu não faço esses jogos. Mas tu não fazes handball. Tu escolhes não fazer ou o treinador Não, o treinador escolhe. Não fazemos, nem para aquecer. Jogas. Handball. Nós fazemos e gosto, né? Mas também não há essa... eu também gosto. Eu acho que pode ser bem feito, é isso. Tem que ser inteligente, tem que ser com propósito de handball, tem que ser com propósito competitivo, tem que ser com propósito de team building, isso faz todo o sentido. Sim, e acho que os joguinhos são muito importantes. Agora vale tudo para te rebentares, acabar de aquecer, não faz sentido. Sim. Nós as duas temos claramente unfinished business. Completamente. Vamos passar. Porque eu acho que defendemos as mesmas coisas para o handball. E o que é o handball? Nós definimos bem o que é, não é? Nós não precisamos andar aí a passar por cima do outro, não é? Claro, exatamente, e isso é tudo muito bonito, ou seja, tens de ser agressivo, não sei o quê, mas há um limite, e as pessoas às vezes não percebem esse limite. Eu não tenho que estar... não. Deitar o outro abaixo para subir. Não, acho que não. E depois é assim, depois há uma questão que eu acho que é fundamental, que é, há muita vida para além do handball. Percebes? E há lesões no handball que te prejudicam para a vida. E depois tu própria podes estar a provocar uma lesão a uma pessoa para o resto da vida. Já pensaste nisso? É assustador. Não. Nem pensar. Sim, mas olha, Maria, quando tu tiveste essa conversa com a tua treinadora e ela disse que tu não valias nada, como é que tu reagiste a ouvir aquilo? Porque, sei lá, se tu fores assim uma pessoa relativamente segura de ti própria, vais ouvir aquilo e vais dizer, tu é que não vales nada, não sabes o que estás a dizer, exato, mas há pessoas que realmente acreditam naquilo. Tu foste mais ou menos que tipo de pessoa? Olha, eu fui a pessoa primeiro, muita revolta interior, não é? De fogo, o que é que eu estou aqui a fazer e não sei o quê. Depois
falei com a minha mãe, que a minha mãe é sempre aquela porta-abrigo, coitada, está sempre a levar comigo em cima, de parte emocional e de começar a ficar mesmo completamente virada, e porque eu depois também sou bicho, e eu sou, pá, agora já estou bem mais controlada, mas isto é tudo emocional, tudo depois com a força, depois imagina, eu lembro-me daquela criança revoltada de raiva e não sei o quê, mas depois acalmei e comecei a pensar, olha, eu não me identifico com estas pessoas, eu faço o meu trabalho, quem gostar gosta, quem não gostar não gosta, mas eu sou uma pessoa que eu sei que dou tudo, eu não desisto, eu vou à luta, eu dou tudo, eu não me importo de dar tudo. E agora, ou aceitas a pessoa que eu sou, porque ela basicamente, que eu estava especificamente a falar da pessoa, porque ela como atleta não me conhecia, e isso foi, pá, aí 2 semanas, 3 semanas, isso não conheces ninguém assim, não é? Em 2, 3 semanas. E pronto, e depois foi outra coisa que eu pus na minha cabeça, eu não posso dar nem uma abévia para virem falar comigo do que for, que isto esteve mal, que eu não sou, que eu não dei tudo, que eu não sei o quê, pronto, e foi o que eu fiz. E o meu foco era sempre, que era o que estavas a dizer há bocado, nem que eu jogue 5 minutos, nem 10 minutos, eu vou dar tudo. E depois tu vais dizer o quê? Não podes dizer nada. Porque é assim, tu quando dás tudo e as coisas não te correm bem, lá faz parte. Mas quando tu não dás tudo e as coisas ainda correm, ou seja, não correm bem na mesma, as pessoas vão-te pondo sempre o dedo. E então quando tu dás tudo, e o que é que eles vão dizer? Olha, pá, não dava mais, percebes? E tu conseguiste manter isto durante 2 anos, porque isso foi no início logo de quando chegaste, certo? Sim, sim. Passado 2 anos, Sim. tu ponderaste, ou melhor, ao longo deste tempo as coisas foram melhorando e conseguiste encontrar esse teu espaço e perceber que realmente que eram técnicas de psicologia invertida ou era a maneira da treinadora a gerir e conseguiste depois encontrar o teu espaço e melhorar a situação ou foi um... Sim, até porque eu depois ainda consegui jogar, no meu primeiro ano consegui jogar muito tempo mesmo. Coisa que eu não estava à espera, não é? Quer dizer, sabendo que eu não tinha a confiança do treinador e tudo mais, e depois de jogar aqueles minutos todos, eu pensava, ok, pronto. Afinal... Foi um bom caminho. Yeah. Pronto, opá, mas também podia ser o contrário, como a ti, não é? Isso, acho que também só joguei porque ela precisava de mim, que não tinha mais ninguém. Basicamente é isso. Mas a cena é tu tiveste que estar lá e tiveste que assumir e tiveste que mostrar, porque mesmo que ela precisasse de ti, tu podias ter escolhido, agora não vou, agora não mereces. Agora não me apetece, sim. Não, mas é porque eu também não guardo rancor, percebes? E eu acho que é um bocado por aí. E também era para o meu benefício, isso não me ia beneficiar nada, né? Eu entrar por essa onda de conflito e nunca foi muito disso, de conflito. Eu gosto de dizer as coisas diretamente, mas não é para arranjar conflito, é para resolver, para melhorar o que é preciso melhorar. E tu no meio desses 2 anos nunca pensaste, tipo, fazer só um ano e dizer não vou fazer mais um ano disto, vou para Portugal ou vou mudar de clube ou sei lá? Sim, eu queria mudar, mas o meu contrato estava há 2 anos, já era impossível mudar. Sim, mas estiveste mesmo numa situação... Sim, só se eu tivesse... Se eu soubesse que eu não conseguia mesmo... mas eu também era o que eu estava a dizer, eu acho que aquela situação pessoal que eu já partilhei com vocês também ou seja, me fortaleceu muito nesse aspecto, assim, eu já passei por tanto... O que é um o que é isto, estarem a gerar conflitos? Eu já estou habituada a isto, olha, já vi isto na minha vida, já sei o que é, mais ou menos vai, siga, olha, aguenta-se. Muito bem. Então, e depois mas quando este contrato acaba, já tomaste a decisão que vinhas para Portugal ou foi uma coisa que foi acontecendo? Sim, também pela situação do Covid. Por exemplo, pronto, o meu namorado estava cá, e sempre foi muito duro nós estarmos muito distantes um do outro, e o facto de eu estar, nós fazíamos, agora que eu estava na Alemanha, fazíamos quase mês sim, mês não, ou seja, eu vinha e ele vinha, essa logística era bastante importante, ainda por cima com o avançar da idade e tudo mais, acabas por
por refletir mais e por teres mais uma ligação mais forte, estás a perceber? E então isso pesou-me muito, porque eu apanhei 4 meses de confinamento e aí foi muito duro. Na Alemanha? Ficaste na Alemanha? Sim, fiquei na Alemanha de janeiro a junho, primeiro confinamento. Porque tiveste de trabalhar ou... Sim, porque eu tive que trabalhar, eu fiquei a trabalhar. E depois ele tinha ido em fevereiro, em março depois fecha tudo e depois aí é que eu comecei, pronto, a pensar em muitas coisas e não, já não tenho capacidade para mudar, porque eu queria ir para a Noruega, Dinamarca, queria experimentar essa parte nórdica, assim, mas depois disse, aí a mudar de clube, outra vez nova língua, outra vez novas pessoas, não, eu não estou para isto, então olha, eu vou voltar, acho que também é uma altura boa, estava com 30 anos, olha, vou voltar, porque não? Já experienciei muito, já gostei muito disto e já dei tanto por isto que eu já não me sinto capaz de dar mais e pronto, depois a minha decisão de voltar foi mesmo por isso, pronto, depois tive lesões, depois pensei, epá, não, eu não estou para isto, já não estou para estar aqui a sacrificar tanto. As prioridades mudam também, não é? Exatamente, sim. Sim, porque até era isto que nós estávamos a falar um pouco, que as tuas lesões mudam um pouco a tua vida e tu, por exemplo, tiveste esta última lesão no cotovelo, como é que tu fazias para trabalhar? Não trabalhavas ou trabalhavas? Não, mas pronto, a minha recuperação no cotovelo, como vocês sabem, foi Speedy Gonzalez. A tentar dar o máximo para fazer tudo, para jogar, para trabalhar, para tudo. Mas como é que tu trabalhavas? Trabalhavas só com uma mão? Não, aí estava de baixa, é impossível. Ok. Não. Mas sempre quando eu comecei a ganhar movimento, tentei logo ir trabalhar. Uhum. Pá, Isso é mesmo uma também... coisa de Tuga, que é, está todo roto. Sim. Estar de baixo é quase uma vergonha. Todo, tens não sei, estás todo roto, cheio de parafusos no corpo e vais trabalhar. Sim, também sempre foi uma coisa minha, de aguentador e... À frente. Siga. Então, mas olha, os meus utentes que não ouçam isto, que é para... Não recomendas? Exato. Então, e agora voltar a Portugal, como é que foi este choque? Porque agora foi o choque ao contrário, não é? Transição, Portugal, França, Islândia, Alemanha e agora Portugal. Como é que foi esta adaptação outra vez? Apesar de toda a parte pessoal estar bem, não é? Sim. A parte handbolística deve ter sido duro. Foi dura porque tu vinhas de um ritmo, não é? Alucinante de treinos e não sei o quê, e depois chegas aqui e sabes que o compromisso não é o mesmo, mas isso eu já conhecia, já sabia, mas nunca pensei que pronto, voltar outra vez a estar-me a chatear com algumas coisas e depois absorve-te muito porque tu tens de estar sempre a puxar pela equipa, porque tu queres objetivos maiores e tu sabes que puxando pela equipa tu também sabes que podes evoluir e tens que manter aquele nível, mas muito, eu faço mais aqui trabalho individual do que propriamente handbolístico. Essa questão de às vezes estar sempre a puxar pela equipa, às vezes tira-te muita energia, energia que tu já gastas durante o dia, a trabalhar, e às vezes no treino parece que ao estar sempre a puxar pelas outras, parece que às vezes tipo esqueces-te um bocado de ti e de pensar naquilo que tu precisas. Depois eu viro uma pessoa que eu não gosto, percebes? Que é de estar ali fogo e depois estou sempre a fazer caras feias e eu não sou assim, eu gosto de me divertir com isto. Só que é assim, eu também se não tomar esse papel depois é muito chato, porque eu sei que elas são miúdas e não vão, estás a ver? Então, eu sou uma pessoa dentro do treino e sou outra pessoa fora. Mas eu adotei essa postura por isso mesmo, por saber que, para já que temos uma equipa com bastantes qualidades e que podíamos estar a jogar bem melhor do que estamos a jogar, mas pronto, mas também por isso, para mim, também para também manter a parte competitiva, porque senão elas dispersam-se muito, perdem muito o foco e eu tenho que estar sempre ali a fazer de mãezinha, estás a perceber?
É um bocado mais aí. Pá, mas é o que eu estava a dizer à Ferreira, eu acho que o nosso grupo em termos de equipa, ou seja, fora de handbola, é espetacular. Eu nunca tive assim uma equipa, além do João de Barros, mas pronto, cada um tinha o seu feitio, mas aqui é tudo legalize, está tudo a andar, está tudo bem, não sei o quê. Está tudo bem, malta na desportiva, não sei o quê. Pá, malta muito boa, muito boas pessoas, isso também é bom, mas depois para o handball precisas daquela... Objetivos. Pronto, tens que andar ali a sacar. E pronto. Sim. Mas olha, tu assim metendo assim numa balança, o que é que tu preferes? Pessoalmente estar feliz, mas o handball descer um degrau, ou estar infeliz pessoalmente e o handball estar num patamar acima? Isso é difícil de responder. E eu vou-te responder assim, se eu tivesse 23, 24 anos, não me importava. Agora, com 30, 31, 32 quase, dizia-te não, eu quero é paz e sossego. Epá, também tens uma experiência diferente, consegues perceber que também a parte física consegues colmatar fazendo treino individual e eu estou super bem da vida, não é? Que combino com, para já estou a viver com o meu namorado, isso é logo meio caminho andado, não é? E nós damos super bem, as coisas estão, não há chatices, as coisas, coisas que eu já andava a procurar há muito tempo e depois, mesmo com a família e amigos, é mais fácil de combinar, não tenho que estar aqui a vir uma semana e programar uns dias e tenho a agenda cheia e 10 minutos para aquele, 10 minutos para aquela, não sei o quê. Acabou o jogo, os meus amigos foram ver o jogo, olha, vamos ali jantar, vamos, coisas espontâneas, que é o que eu gosto, e isso também é uma qualidade de vida diferente, não é? Faz falta. Sim. E que faz falta, só queria acrescentar uma coisa, que é esta questão quando nós somos imigrantes, que às vezes quando nós vamos de férias nós voltamos exaustos, porque toda a gente, vem aqui, vem ali, anda bem. Nem são só tu própria também. Tu própria também queres ver toda a gente. Sim, às vezes tipo, tu queres estar ali para aí com 5 pessoas, 6 pessoas e as pessoas, porque é que não vamos ali? E então tu acabas por fazer isto e ficas ao fim exausto e acabas por não aproveitar porque tens o tempo cronometrado para ali, para aquele grupo, para aquela pessoa, para... Completamente. E as pessoas às vezes não percebem, vieste a Portugal e não disseste nada e pronto. Drama. É um filme, Mas não há tempo para toda a gente. Eu gostava de ter mais horas do dia até. Então, e agora olhando para trás para este seu percurso longo, arrependes-te de alguma decisão que tu tomaste? Não me arrependo. Olha, eu acho que fiz o trajeto quando tinha de ser feito. Eu acho que podia, se calhar, ter ido para outros lugares e outros países ou até outras equipas, mas eu sinto que também, acho que adaptei também consoante aquilo que eu queria, que era, eu sempre quis trabalhar, sempre quis jogar e pronto, e assumo isso de forma mesmo tranquila, estou de consciência tranquila que fiz aquilo que acho que devia de ser feito. Pronto, tenho pena de não ter ido para a Noruega, Dinamarca, é mesmo, mas pronto, às vezes são sonhos e os sonhos ficam e não se concretizam e as coisas, está tudo bem, está tudo, esquece, estou mesmo satisfeita com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu alcancei. Se calhar podia ter ganho mais coisas, menos coisas, mas a mim o handball nunca foi muito por isso, pelos títulos, claro que sabe bem, não é? Sabe bem ganhar títulos, mas eu acho que acima de tudo é para conhecer pessoas. Tenho pessoas para a vida toda, em qualquer, na Alemanha ou mesmo na Islândia, em França, pronto, que se calhar tive pouco tempo, mas mesmo assim ainda mantenho algum contacto e acho que é isso que o handball, além dos títulos, é isso que nos dá, que é experiências de vida, transformar-te como pessoa e tu procurares a melhor forma e a melhor maneira de viver. E depois também desenvolver-te a nível
desportivo e pessoal, sim. E em termos psicológicos, dá-te uma bagagem que, que aqui em Portugal é impossível, não, porque não, o nível competitivo não te consegue, não te permite chegar a desafios. Não te dá desafios, sim. É. E pronto, depois conheces pessoas boas e pessoas más, coisas que eu acho que pensei que não ia experienciar e experienciei, e pronto, e tudo te dá uma bagagem. E agora tu vês um problema e tu pensas assim, eu já vivi isto, já sei como é que eu hei de contornar, e as coisas depois, mesmo na vida, tornam-se muito mais fáceis. E há coisas que já nem ligas, eu antes às vezes ia e esmiuçava e tentava procurar e ia e massacrava as pessoas, mas explica-me, não sei o quê, mas vamos falar, e agora já percebo porque é que não, as pessoas têm o seu. Há pessoas que querem falar, outras que não, e já consigo avaliar melhor as situações. Uhum. Em relação, tipo, à tua rotina de jogo, quando eras profissional, pronto, não eras profissional porque trabalhavas, mas pronto, quando estavas lá fora e agora quando estás aqui, quando voltaste para Portugal, manteve-se ou tiveste algumas alterações? Não, aqui alterou-se muito, não é? Porque eu às vezes tenho almoços de família, No e coisas sábado? assim. Sim, Ok. não. E na Alemanha não, eu tentava focar muito, via o jogo, via pelo menos 2 jogos. Aqui também vejo, mas tento sempre ver os jogos também das equipas, é uma coisa que eu tento fazer, e isso acho que é a parte que eu mantenho. Também vai perceber o que é que cada atleta faz e assim. Mas, por exemplo, eu não ia caminhar nem nada disso. Eu antes do jogo era mesmo, tinha de me focar, relaxar, fazia muito a parte mental, porque como estava sozinha era ou seja, mais fácil de fazer essa parte. Eu agora aqui estou mais descontraída, mas isso também é bom, não me importa essa parte. Mesmo que tenha muitas pessoas e assim, mas gosto dessa parte, até porque eu tenho que aproveitar o meu fim de semana, porque senão também. Okay. Não há tempo para tudo. Mas sim, mas a rotina é diferente, pá, não tem nada a ver. Mas antes, se calhar, negava-me a ir a algum sítio. Vamos dar uma volta. Eu não estou por essas coisas. Eu fico aqui no meu canto, deixa-me ver o que é que posso fazer ou não. Então. Dia de jogo era sempre mais controlado, então. Sim, sem dúvida. Não havia cá rabanadas ao almoço. Não, nada disso. Não, aqui também tento controlar o que é que como também, e não também, mas pá, já não me foco tanto naquela questão de, não posso andar, não posso ir ali para não me cansar e não sei o quê, mas também o ritmo é diferente. Tiveste, agora que falas da parte mental, alguma vez trabalhaste com um psicólogo ou algum tipo de trabalho mental? Olha, eu só fui uma vez na Islândia e é engraçado que o psicólogo era irmão de uma presidente, porque na Islândia aquilo, a família de todo lado, são todos primos, são todos... Mas pronto, foi engraçado. Só tive uma sessão com ele porque eu estava mesmo bloqueada. Espera, mas ele era coach? Ele era coach. Ok. Não, era psicólogo, mas era desportivo. Mas ele era irmão do meu presidente, ou seja, Ok. eu estava... Conflito de interesses. Não era conflito, mas pronto, ele até foi muito porreiraço e lá, mesmo o meu presidente soube que eu fui e ele, nisso não, na Islândia, nada a apontar, sempre foi para o meu melhor e essa parte mesmo dele ser irmão, não, acho que não teve influência nenhuma, foi mesmo, olha, porque era irmão dele. E foi a única situação, de resto depois tentei sempre... também leio muito sobre a parte de psicologia, é uma área que me interessa muito. E depois também lido com pessoas diariamente e isso também me dá uma bagagem diferente. Ou seja, eu sei porque é que as pessoas reagem assim, comecei a perceber muita coisa, as frustrações, porque é que as pessoas reagem daquela maneira, porque é que... Percebes? Comecei a... Sim, e também o facto de ler muito sobre isso também me ajudou imenso, nessa parte também para mim,
Pronto, por isso é que também nunca encontrei ninguém. Pronto, depois também tinha a minha mãezinha, coitadinha, que era a minha psicóloga de serviço. Saco de batatas, mais. E a minha mãe, saco de batatas. Pronto. Claro que isso, tu tens alguém que com quem possas confiar e desabafar, ajuda-te, 300%, não é? Uhum. Olha, nós saltámos um bocadinho à Alemanha, mas eu queria te colocar uma questão que acho um pouco pertinente. Tu alguma vez sentiste que te sentiste inferiorizada por seres portuguesa? Ou por seres estrangeira, ou não sei? Sim, sim. Estrangeira, sim. E portuguesa também, sinceramente. Mas acho também mais nas opções que nos aparecem para clubes e exatamente. Ok. Mais para novos clubes e novas propostas dentro do clube mesmo, não é? Exatamente, acho que sim. Sim, porque dentro do clube não sentiste tanto, é isso? Não me senti... Não, por acaso não. Só a diferença entre estrangeiras e alemãs. Mas eu acho que isso vais encontrar em todos os países. Sim, mas isso, também, não? Sim, em França ainda mais. Em França tu sabes, não é? Não sei, mas eu tive essa sensação e acho que é geral. Há sempre as francesas e as estrangeiras. Acho que isso vai sempre acontecer. Mas depois tens estrangeiras e estrangeiras, não é? Exatamente, sim. Eles depois metem tudo, as pessoas todas no mesmo saco, mas cada uma é diferente e não é por ser estrangeira. Também há francesas e islandesas e alemãs, como em tudo, não é? Mas também porque havia, na minha equipa, tínhamos muitas nacionalidades. Exato. Olha, e agora, falando de coisas mais fixe, nós queríamos saber se tens alguma história bizarra, engraçada para partilhar connosco. Lá sei. Olha, isso na minha pré-época tinha muitas bizarras, não é? Então vá, conta. Lá sei, nunca senti, alguma vez sentiste o teu vasto interno, tipo... Não sabe o que é o vasto interno. Pronto, imagina, na coxa tu tens o músculo do quadríceps. Eu sei. Pronto. E então eu estava a fazer aquela duna espetacular. E então eu nunca tinha sentido um espasmo muscular. E não estás a perceber aquilo, as minhas pernas ardiam, era a arder. E então eu continuava, e aquilo a arder. E pronto. Não é bizarra, acaba por ser. Pronto. Então a pré-época e a coisa mais maluca que tiveste que fazer em handball foi essa duna? Foi, sem dúvida. A duna foi pior que os treinos de atletismo? O problema é que não era só a duna. Pois, era a duna com o atletismo e com o handball no mesmo dia. Exatamente. E então... Não, mas espera, explica lá essa história porque acho que as pessoas não estão a perceber. Aquilo é uma duna de 300 metros, ou... Sim, aí 300 metros, mas mesmo, ou seja, íngreme. Aquilo era na praia, em areia. E tu tinhas que sprintar, mas tinhas que fazer aquilo 6 vezes. Eu à segunda... E quantos metros? É isso, 300. 300, ok. Meu Deus. E depois... Era um sprint. Acabavas de gatas lá em cima, não? Exatamente, sim. De gatas, completamente gatas. Pronto, e depois acabavas esse treino e fazias um treino de atletismo? Exatamente. Um pequeno almoço? Ias tomar um pequeno almoço, dormias meia horita, ias treinar handball 2 horas no pavilhão, a fazer jogadas. Os desenhos? Os desenhos, exatamente. Mas os desenhos sempre a acelerar, ou não? Não era tipo... Sim, claro. Sempre... Bora. Depois podias fazer ioiô também. Teste do ioiô. Mas tipo, muitas vezes aconteceu isso, fazer o ioiô? Sim, muitas vezes. Era mesmo um teste, então, completamente a testar. Teste psicológico. Semana a semana, só para ver se estás a... Pronto. Olha, muito, muito bom. É assim. Não, mas vá, nós queremos saber uma história mais fixe. Lá sei. Eu acho que as histórias da Maria vão sempre envolver álcool. Não podem ser só físicas. Tenho uma história muito boa. Olha, esta é a melhor história de sempre. Então foi assim. Expectativa alta. Nós fomos sair à noite na Islândia
apanhámos a maior tempestade de há 50 anos de neve, e então nós já tínhamos, não é, bebido uns copos, não é, normal, e então nós saímos à rua, estava a nevar, mas muito mesmo, e aquilo, ninguém estava preparado para limpar estradas, nada, porque nem sequer sabiam que havia aquela tempestade. Aquilo ficou, de repente, quase até à cintura, neve até à cintura, não havia táxis. Olha, tive 1 hora à espera de táxi na neve, estava com sapatos de verão. Enterrada até a cintura. Enterrada até a cintura, com sapatos de verão. Eu pensava que ia morrer nessa noite. Sapatos de verão, porque quando vais sair elas vão todas loucas e aquilo... Calção, olha, apanhei frio. Depois tivemos 1 hora a nevar, forte e feio, à espera de táxi. Lá conseguimos táxi com um gajo qualquer, não conhecíamos lado nenhum. O taxista levou-o para lá, depois disse, olha, tem que ser, vou deixá-lo aqui, anda um bocadinho até casa e vamos voltar para a minha cidade. Voltei à minha cidade, a rua não dava para subir, então andei eu, já meio com os copos, né? a tentar chegar a casa com a chave na mão e assim, a chave não pode cair na neve, a chave não pode cair na neve. Olha, tipo um pé, outro, olha, mas para aí 500 metros, imaginem, 500 Serão metros. 3 quilómetros. Eu cheguei a dona a voltar. A dona, Cheguei a casa, tinha os meus pés, olha, inchados de tanto doer por causa do frio. Eu só pensava, eu não sei como é que não morri aqui. No dia a seguir acordo, tinha tipo montanha de um lado, montanha do outro, o meu carro enterrado na neve e pronto. E tinha jogo com as miúdas no dia a seguir, porque eu era treinadora. E eu assim, como é que eu vou sair agora para o jogo das miúdas, não sei para onde, e com o meu carrito, que era um Toyota Aygo, no meio de montanhas de neve. E eu assim, está muito bom, muito bom. Não, mas a Islândia, daquilo dá-te aventuras. Apanhei uma tempestade também muito grande com o David, fomos a uma cave de gelo. Depois, olha, tivemos grande sorte que fomos tomar café e a senhora estava a dizer, olha, está uma tempestade muito grande ali na montanha, por favor vão para lá e não sei o quê. E nós tínhamos hotel depois da montanha. E eu fui perguntar, mas o que é que se passa, não sei o quê. E a senhora assim, olha, a semana passada o meu carro ficou completamente desfeito porque eu apanhei uma tempestade, o vento levou-me o carro, andei às cambalhotas. E eu, bom, eu estava... E eu assim, David, e agora como é que vamos fazer? Agora começámos a ligar ao hotel e assim, olha, nós não vamos porque isto é tempestade, sabemos que isto não está bom e não sei o quê. Ligámos para o outro hotel antes da montanha e assim, ok, ainda há lugares, ainda há quartos vagos, assim, vamos, olha, que se lixe o dinheiro, vamos pagar para lá. Fechadinhos num quarto. Yeah. Depois, quando nós saímos, olha, vamos a despachar, que é para não apanharmos a tempestade. Não estás a perceber. Ainda apanhámos uma parte da tempestade. Eu na altura tinha alugado um jeep porque era fevereiro e eu já sabia que íamos apanhar muita neve. Houve a 40 a hora, GPS ligado da Google, tipo, um vento desgraçado, a chover bué, o gelo, a neve a derreter, gelo na estrada. E a escorregar. O David só dizia, estás bem na berma, estás muito na berma. E eu não... Olha, com os dois braços assim a agarrar o vento, a levar-nos completamente para a ribanceira. E depois as estradas na Alemanha, aquilo é estrada, na Alemanha, na Islândia é estrada e depois ribanceira, logo ali. Com caralho, e nós... olha, eu juro-te, eu não ia chegar. Depois começa a aparecer tipo vermelho no GPS e assim, o David assim, cuidado, está aí qualquer coisa, não sei o que é que se passa, não sei o quê. Vamos a ver, é uns chinocas enterrados na neve do outro lado, virados. O carro da frente para e eu assim, e agora o que é que eu faço? E o David, tu não pares! Segue, passa por cima deles. O gajo da frente para ajudar, para saber como é que eles estão. Eu abro o vidro, assim,
vocês ficam aí, não ficam? Então lá, tchau. Olha, seguimos, parámos no hotel, olha, estava a tremer das mãos, já não conseguia mais. Imagina. David igual, depois, opá, esquece. Olha, ficou-nos mesmo marcado, muito marcado. Essas coisas da neve e tempestades e coisas assim, fogo. É assustador, metes mesmo a tua vida ali, fogo. E pronto. Sim, principalmente essa do carro, eu acho. Aí a do carro, sim, mas é que eu ia a 30 a hora, a conduzir na velocidade neve é um medo. não, a velocidade do vento era muito forte. Juro-te, eu dava guinadas contra o vento. Era fogo. Nunca apanhei assim uma coisa. Já viste? Isso não seria possível se não jogasses handball. Pois, exatamente. Nunca na vida te ias pôr na Islândia. Não, nem me ia pôr nessas aventuras de. Não. Yeah. Não, mas espera, deixa-me só acrescentar. Eu gostei muito da tua primeira história, mas tinha sido melhor se tivesse perdido a chave na neve. Pois, era. Tu pensavas que tivemos sorte com a chave na mão? Não. Temos sorte que ela parou de beber no momento certo. Sim, completamente. A tempestade chegou depois de vocês terem ficado? Não, a tempestade chegou, nós estávamos na discoteca e a tempestade chegou, assim, foi mesmo, e ninguém estava à espera, nem eles, porque aquilo é assim, há um site de meteorologia que toda a gente seguia por aquilo, e aquilo é mesmo, eles, confiamos mesmo naquilo. Não é como aqui em Portugal, esquece, não confias nada do que é meteorologia. Mas lá as coisas são mesmo direitinhas e acontecem. E eles, tudo, por exemplo, eu já cheguei a trabalhar e eles dizerem assim, agora vão para casa porque à tarde há uma tempestade de neve e ninguém depois consegue sair do trabalho e tudo mais. E então havia esses avisos prévios. Mas naquela noite não houve aviso nenhum, ninguém sabia de nada. Okay. Foi uma cena mesmo surreal. Depois nas notícias mesmo, aí há 50 anos que não havia este nevão e foi preciso eu sair à noite, quase que era mesmo raro eu sair à noite. A única vez? Quase a única vez, apanhar o maior nevão de há 50 anos, estar de sapatos de verão e não, isto não me está a acontecer. É assim. Olha, muito bom. Muito bom. É muito bom de ver que tiveste umas aventuras interessantes. Sim. Queria-te perguntar, depois deste percurso todo que fizemos, pela tua história no handball, como é que tu fazes um balanço final? Porque é que continuas a jogar handball depois de todos os altos e todos os baixos? Olha, continuo a jogar handball porque eu acho que quem não joga e que eu não sente o desporto não sabe, e isso foi sempre uma coisa que eu tentei explicar à minha família, que é tudo de artistas, só eu é que sou outsider, o resto é tudo gente das artes e gente que é muito intelectual e nada virada para o desporto, e era sempre uma coisa que eu tentava explicar, que é eu não consigo explicar esta paixão, só quem está dentro do desporto e sabe o que é preciso sacrificar e sabe o que é que temos que sacrificar é que consegue explicar. E pronto, e é mesmo esse sentimento interior que eu não te sei explicar, é uma coisa que transcende tudo, ou seja, eu meto isto tudo à frente de toda a gente, todos da minha vida psicológica, da minha vida pessoal, da minha vida social, não é? E meti isto tudo à frente, não é? O handball está à frente de tudo. Claro que agora vai-se perdendo um bocadinho, mas sempre foi o meu foco sempre foi o handball, não é? O handball e depois o resto. Até mesmo a relação pessoal, não é? Até mesmo com o David, não é? Que é uma coisa, nós já estamos há muitos anos juntos, mas coitado, o handball sempre foi a minha prioridade, além de, pronto, depois ele vinha a seguir, não é? Depois vinha alguém a seguir, mas se calhar o handball sempre foi a minha prioridade, e isso é um bocado ingrato para quem está ao nosso redor, não é? Quem convive connosco, porque abdicamos muito de jantares, até de Natal e tudo, não é? Natal, que para mim é muito importante, mas é assim é muito duro, mas para nós depois acaba por ser muito gratificante em muitas coisas, não é?
mas acho que só quem está é que consegue perceber o que é que realmente, qual é o sentimento que isto nos dá, não é? Isto foi Sem bonito, dúvida. E pronto, e acho que e também já jogo há muitos anos e isso também, ou seja, já é quase intrínseco, eu já não me vejo. Já nem te perguntas porquê. Não, Já pois faz parte de ti. já faz parte. Depois as pessoas, então em fins de semana, mas eu nunca tive fins de semana na vida. É igual. Não estou a E perceber. qual é que é o teu último sonho ainda por concretizar? Gostava de ir para mim é a seleção, sem dúvida. À Gostava de seleção? ir. Não, gostava de ir a um É que tu já vais à seleção, não sei se alguém te disse, mas Não, às vezes apareces lá. não, Gostava de ir à seleção, faz favor. à seleção. Maria, faz alguma coisa então. Ferrarei mais alguma coisa. Não, gostava de ir a um campeonato da Europa, um mundial, com a seleção. Acho que esse para mim era o meu maior sonho. Era estar assim num grande palco, sem dúvida. Ainda tens tempo. Estamos lá. Sim, é isso. É este ano. Este ano. Eu confio. Eu sinto, estou a sentir. É isso. Mas pronto. Olha, muito obrigada. Obrigada eu. Gostámos Espero muito desta conversa, gostámos muito de ver o teu lado da história Sim. e de aprender um bocadinho com o teu percurso. Obrigada eu. Obrigada. Espero que mesmo esta partilha também seja importante para quem. Porque isto não é tudo muito fácil, as pessoas pensam, mas porquê é que não vais? Vai lá, vai, mas porquê é que não vais? Pronto. E às vezes a história atrás tem muito que se lhe diga, não é? Como se costuma dizer. E pronto, mas é assim, depois compensa, mas não é tudo fácil. Para as mais novas espero que também seja uma aprendizagem, porque eu acho que é uma coisa que nós nunca tivemos ninguém que nos explicasse anteriormente com o quão duro também é a vida desportiva e lá fora é. Maria, obrigada. Muito obrigada. Gostámos Fiquem muito bem. e vamos, mas é a terceira para conseguirmos nos qualificar este ano para o Mundial. Concretizar É o último sonho da Maria, vá lá, só por causa disso. Só por causa O meu e Pela muita Maria gente. tudo. Pela Maria! Vá, beijinho. Vá, beijinho, muito obrigada. Tchau, fiquem bem, beijinho. Tchau.